Um estudo feito por Marcus Bray, da Faculdade de Ciências da Terra e Atmosféricas do Instituto de Tecnologia da Geórgia, mostrou que ancestrais de micro-organismos atuais foram a chave para a construção de uma atmosfera terrestre mais amena e eficiente durante a Terra primitiva. Eles produziam metano e respiravam ferrugem em uma constante guerra para a dominância de locais no planeta Terra, os primeiros habitantes do planeta Terra, em um tempo em que o oxigênio era bastante escasso e os mares dominavam a superfície do nosso planeta. Já tem algum tempinho que os cientistas se perguntam como que a vida pôde surgir em um período em que a Terra orbitava um Sol um tanto quanto mais fraco do que o Sol que nós temos hoje em dia e possuía uma atmosfera escassa em oxigênio e era dominada por grandes quantidades de água líquida aqui na superfície. Saber como que essa água desses grandes oceanos, que era uma quantidade exorbitante, não congelou, era a primeira dúvida. Na época, o Sol ele brilhava bem menos do que hoje em dia, também era um pouquinho mais frio do que hoje em dia. Então, como é que essa água conseguiu se tornar líquida e continuou tendo seu ciclo, apesar dessas condições apresentadas pelo Sol? Uma teoria bastante popular entre os cientistas diz que o metano, que é um gás com um poder estufa muito maior do que o dióxido de carbono, ou seja, com um poder de absorver mais quantidades de calor advindas do Sol do que o dióxido de carbono ou CO2, ajudou na captação desse calor de forma suficiente a moldar a atmosfera do planeta Terra. A ausência de oxigênio fazia com que o ferro estivesse presente em grandes quantidades dentro dos oceanos terrestres. Assim, Bray chegou à conclusão de que os primeiros micro-organismos terrestres respiravam o ferro disponível para atrapalhar a sobrevivência de outros micro-organismos que produziam metano. Essa foi uma disputa bastante acirrada, foi uma verdadeira guerra pelos primeiros habitats aqui no planeta Terra. Quando a abundância de ferro era bem maior, os produtores de metano ficaram prejudicados com o que os cientistas chamam de cortina de ferro que havia na Terra. Assim, Bray acredita que as primeiras emissões de metano foram suprimidas por conta dos respiradores de ferro, mas mesmo assim eles conseguiram sobreviver e produzir quantidades de metano suficientes para que a atmosfera terrestre fosse moldada até mais ou menos o que a atmosfera é hoje em dia. Para fazer o estudo dele e os testes dele, foram utilizadas amostras de lama de um lago bastante profundo chamado de Matano, que é um ecossistema anóxico, ou seja, é um ecossistema que não possui oxigênio e que é riquíssimo em ferro. E assim, ele buscou entender como que mesmo com a cortina de ferro, os produtores de metano, os micro-organismos ancestrais que eram produtores de metano, conseguiram sobreviver. Assim, ele simulou as condições da Terra primitiva em algumas incubadoras e dentro dessas incubadoras ele colocou as amostras dessa lama e assim ele acompanhou a emissão de metano dos micro-organismos que estavam presentes nas amostras de lama por cerca de 500 dias. Uma quantidade mínima de metano era feita conforme a ferrugem era introduzida nas incubadoras e sem a presença dessa ferrugem, os micróbios mantiveram o metano através de diluições múltiplas feitas quimicamente. Assim, Bray concluiu que no passado, em locais com pouca quantidade de ferrugem, a produção de metano era mais presente. Essa produção alcançou as camadas da atmosfera e agiu como um gás estufa. Assim, o metano absorvia muita quantidade de calor emitida pelo Sol e assim deixar o planeta perfeito para as gerações de vida futura, tanto animal quanto vegetal.
Assim a gente tem mais uma pista de como foi o período inicial de formação do planeta Terra. E se por um acaso em alguns outros lugares, como em Marte, a mesma coisa também poderia ter acontecido, já que recentemente organismos metanogênicos atuais, ou seja, organismos produtores de metano, foram dados como modelo de vida para Marte. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, já sabe, dê o seu joinha, clique em curtir, em compartilhar, assista os nossos vídeos anteriores, se inscreva aqui no canal, seja um padrinho ou uma madrinha do Ciência em Pauta e nos ajude a partir de R$1 por mês. E fique ligado que a qualquer momento eu tô de volta com um vídeo novo. Beijos e até mais!